Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência e a sua companhia aqui com a gente. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde ensina pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, e a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E também a nossa querida FAMURS, né? Porque é no município que tudo acontece. Revista Em Evidência, você já sabe, quem faz na política e nos negócios está em evidência. A gente convida você também para nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram, com os bastidores aqui do programa. O Em Evidência na TV de hoje está para lá de especial, pois estaremos entrevistando a titular da pasta da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo do Rio Grande do Sul, Fábia Richter, que já está aqui com a gente. Secretária, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Bom dia, alegria poder estar aqui. Em Evidência é entre os municípios, né? A revista, um canal de comunicação muito bacana. Eu tive a honra de ser capa 2 vezes quando eu era prefeita. Em uma ocasião, inclusive, uma revista só de mulheres. É verdade. Tinham mulheres, assim, muito lindas, assim, com histórias de vida muito lindas, né? E eu fui a capa ali. Então, que bacana. Foi que uma bacana. grande honra, uma grande honra. Que bacana, que bacana. Secretário, vou começar perguntando, ficou uma década, né, 10 anos sem a Secretaria da Mulher aqui no Estado. O que significa para a senhora restabelecer novamente a Secretaria da Mulher? É um desafio, porque ela retorna em um momento onde nós temos muitos feminicídios, né? Então, a política da mulher, da luta, né? Ela não é só em torno da violência. Tem outras pautas, né? Tem a autonomia, a busca por empreender, as questões educacionais, enfim. Mas essa pauta da violência hoje é uma pauta muito séria no Rio Grande do Sul. Nós tivemos na Páscoa 11 feminicídios, e a mídia não falou muito, mas eu me sinto, sempre tenho dito, nós tivemos agora, no Dia das Crianças, 5. Então, é importante que possamos entender que juntos, sociedade, governo, nós temos um problema no Natal e Ano Novo, que teremos um feriado de 5 dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, depois repete tudo de novo. Os aparelhos públicos da saúde e da segurança já sabem que depois dos feriados nós temos mais violência doméstica. Interessante, né? Isso, né? As pessoas se reúnem, né? As pessoas bebem e aí acaba que depois dá problema. Ficam violentos. Tu sabe que tem muitos estudos, inclusive internacionais, que relacionam isso à violência doméstica. Os encontros? O futebol, por exemplo. Futebol. A Inglaterra fez um estudo impactante do quanto que a violência doméstica... Olha só, é ruim falar isso, pois né? É. Porque o futebol é amado pelos brasileiros. No nosso interior do Rio Grande do Sul, o grande programa das pessoas é ir no futebol, no domingo, participar dos campeonatos, enfim. Mas o futebol, ele é um promotor de violência. Ganhando ou perdendo, né? Já pode, com bebida junto, pode dar problema. O álcool é um indicativo muito ruim da violência, né? Pois é. Ele é uma porta, a porta, a liberação desta porta, ela vem através do álcool. E a sociedade precisa falar disso, porque isso é uma contaminação social, né? Essa violência, que não é só contra a mulher, ela é no lar, né? Quando tem um feminicídio, como nós tivemos nesse fim de semana, uma família que saiu de Caxias, foi para Xangri-Lá, e aí acaba que tem um desfecho horrível, com uma morte da mãe no banheiro, esfaqueada pelo pai. Quem avisa? É o filho de 11 anos. Meu Deus. Né? Então, essa violência é uma violência social, porque quando a família fica comprometida, quem é a base da sociedade? Pois São as famílias, né? Nos seus diferentes formatos, são as famílias que, juntas, constroem a direção da sociedade. E nós estamos, assim, visivelmente, em 2025, enfrentando algo desafiador.
Inclusive, tem uma questão agora de uma ajuda, de uma assistência para as crianças, né? Quem fica órfão de feminicídio. Tem uma discussão sobre isso, ainda não está completamente posto. E o problema é que eu fico imaginando quem é que vai pedir, né? Porque normalmente ficaria a guarda para o pai, mas muitas vezes é o próprio pai que é o assassino. Mas isso é um problema, né? Isso é um problema, porque envolve toda uma construção familiar. Nós acompanhamos um pouco, né? Nesse um mês, nós fizemos um bom acompanhamento dos casos. Porque, olha só, não são só os feminicídios consumados que chama. Nós temos toda uma questão das tentativas de feminicídio, que aí é muito maior, o número é muito maior. Que acabam não acontecendo, mas são terríveis. E tem uma questão passional disso, né, que a gente também pode falar. Mas, voltando ali à tua pergunta do filho, enfim, da guarda, tem o pai e a mãe do pai, o pai e a mãe da mãe, Sim. Né? Então, mas isso normalmente é um sofrimento para as duas mães e para os dois pais. Pois é. Porque se nós olharmos os dados, isso é muito importante que quem está nos ouvindo entenda. Este problema não é da segurança pública. Não é da segurança pública. Eu fico muito feliz de poder fazer essa fala, porque eu venho de outro lugar. E eu não tenho dúvida de que o nosso foco estava distorcido. Porque a segurança, ela tem responsabilidade com quem chega à segurança. Sim. Mas se nós olharmos os dados, 55% de todos os feminicídios que aconteceram no estado esse ano não tinham nenhum tipo de passagem pela polícia. Não tem como a segurança dar conta disso. Não tem nada a ver com a segurança, né? Porque nós que trabalhamos na saúde, o que nós vemos, assim, mexer com a mulher é uma coisa muito séria. Eu estive essa semana conversando com trabalhadores de um hospital do interior. Então, é claro que o Rio Grande do Sul é muito grande, tem muitas diferenças Sim. regionais, econômicas, mas principalmente culturais. Sim. Nós temos colonização italiana, colonização alemã, pomerânia, como é no caso na minha região. Então, às vezes, o profissional diz assim, eu estou conversando com essa mulher e ela está ansiosa, a gente está vendo que ela está passando mal, mas eu não consigo fazer uma boa entrevista. Por quê? Porque o homem está do lado. Ele responde por ela. Nossa. E aí, se eu peço para ele sair, quando ela entrar no carro, como é que vai ser isso? O que tu disse? Como é que foi? Então, a gente precisa acompanhar essa mulher de uma maneira transversal. Então, um filho que tem pais que estão... Não estou nem falando em agressão física. Briga mesmo, né? Sim, sim. Um embate. Ele já chega na escola diferente. Então... Nós temos trabalhado nesse um mês que a secretaria existe, que não fez bem um mês ainda. Pois é, né? A posse oficial foi dia 1º, a posse oficial foi dia 6, mas a documental foi dia 1º. Nós temos estudado os casos, entendido a doença para pensar em uma vacina, porque nós vamos ter que fazer uma construção social. E por isso que vocês são tão importantes. Porque o que vai acontecer no Natal e Ano Novo não vai ser uma responsabilidade só do governo, é uma responsabilidade de todos nós. Eu tenho dito, inclusive, que em briga de marido e mulher, nós vamos ter que meter a colher. Pois é. Porque nós vamos ter que avisar, nós vamos ter que interferir. Eu tenho procurado, só para tu teres uma ideia, ontem conversei com o pastor Geraldino, presidente da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. E agora à tarde converso... com o presidente da Associação dos Movimentos Afro, ligados ao processo de religiosidade. Por quê? Porque tem e não estou dando esses dois exemplos, mas nós vamos conversar com todos, porque a capilaridade desses movimentos que envolvem as religiões, mas especialmente a espiritualidade, está ligado diretamente ao apoio emocional que podemos dar às pessoas. Enfim, eu sou uma pessoa que tenho fé, mas não é esse o entendimento. Se nós pararmos para olhar as diretrizes internacionais da hipertensão, vou te dar uma dica, todo mundo vai lembrar. Agora, 12/8 não é mais normal. Sim. 12/8 quer dizer, cuidado, tu pode ter hipertensão. Essa diretriz que diz isso, na descrição do que fazer para ter saúde cardiovascular, está escrito lá, ter espiritualidade. Porque nós já sabemos
que a espiritualidade faz bem para a pessoa. Sim. Essa espiritualidade vai te dar paz, mansidão, de modo que tu consiga te retirar do processo de crise e pensar no que tu está fazendo. Porque quando nós temos um homem que pega uma faca e dá 20 estucadas numa mulher, 13, sem premeditar isso, sem ter passagem anterior pela polícia, este é um crime emocional. Saíram de Caxias e ele foi matar a esposa? A esposa na praia, é isso? Mas na verdade eles moravam em Caxias e aí eles se mudaram para Xangri-Lá. Eles saíram em 2023 de Caxias e foram para Xangri-Lá. E esse final de semana... Mas eles tinham relatos de violência. De brigas. De brigas, é. E não tinha medida protetiva. Mas não, em outro tempo até já teve com esse mesmo homem. Sim. Então, também, quando termina a medida protetiva, quem vai acompanhar essa mulher? Pois é. Né? Nós estamos construindo isso nesse momento. Dia 17 de novembro, dia 14 de novembro, nós teremos um grande encontro aqui no auditório do Ministério Público, onde nós estamos convidando as prefeituras para trazerem os seus técnicos, os profissionais que trabalham na rede de proteção que existe hoje. Uma rede que nós vamos articular e alinhar ela conforme essa política que estamos construindo na Secretaria. E ela vai ficar totalmente pronta, eu imagino que muito depois de conversarmos com todos os municípios. Mas nós já temos um movimento bem impactante, forte, para acontecer aí anterior ao Natal e Ano Novo, para que nós possamos, todo mundo junto, sim, né? De evitar o pior. Evitar o pior. E no interior do estado, secretária, se tem isso mais do que a capital? Acontece Não tem isso espalhado? É espalhado, exatamente. É no interior, nos lugares maiores, em todas as regiões do estado. Classe social também? Não tem classe social. Eu vou contar uma historinha para ti, tu vai só me dizendo aham ou Pode ser? Pode ser. O pessoal de casa também. Vamos lá, então. Olha só. Quando nós temos um menino e ele está com 1 ano e meio ali, caminhando, 2 anos, e eu chego em casa, tiro o meu salto, se ele sobe no salto, a gente pensa o quê? A gente diz o quê? Tira o salto, meu filho, vai ser coisa de mulher, né? Isso aí. Tá, muito bem. Então é né? Ok. Tá, é coisa de menino. Não é coisa de menino. Não é coisa de menino. Se ele cresce um pouquinho e está brincando com as meninas, porque na rua dele só tem meninas, porque tem mais meninas do que meninos, sim, e eles estão brincando de fazer comidinha. E aí ele está lá picando as coisinhas, brincando de comidinha, fazendo comidinha. O que a gente diz para o menino? Vai brincar de carrinho, porque isso é coisa de menina, meu filho. E se ele tem uma mãe, uma tia que amamenta, e ele está brincando ali, pega uma boneca e bota no peito, repetindo o modelo que ele vê, o que a gente diz para ele? Pare de fazer isso, meu filho, isso é coisa de mulher. E quem diz isso é os grandes amores da vida de um filho. O pai e a mãe. Pai e a mãe. O vô e a avó. Isso. E a gente repete esse modelo transgeracionalmente. E ele registra no mais profundo inconsciente dele, porque quem disse isso, quem deu essa ordem, é o grande amor da vida dele. Ele registra no inconsciente dele. Só que aí ele cresce. Aí ele casa com uma mulher que eu disse nos meus quase 30 anos trabalhando, falando, conversando com as mulheres, eu cansei de dizer, mas todo mundo disse para as mulheres, tu pode ser o que tu quiser. E a mulher tomou isso para ela. Sim. A mulher estudou mais, a mulher está mais preparada, a mulher ela está avançando. Sim, né? Sim. Aí ele casa com a minha filha, por exemplo, que é engenheira florestal. Sim. Aí esse homem, ele precisa botar roupa na máquina, ele precisa ajudar a fazer comida, ele precisa ajudar a arrumar a cama dele, sim, ele precisa ajudar a cuidar da menina, sim, que é a filha. E ele é ok, ele é racional, ele entendeu que mudou. Tá bem, mas inconscientemente, lá no fundo do seu cerne, ele se acha um ser incompetente, porque ele entendeu que o papel do homem não era fazer isso, era ser o provedor da casa. Sim. Então, nós criamos um mundo moderno, sim, mas nós não preparamos completamente nem os homens, mas também nem as mulheres. Sim. Porque aí, o que acontece? Os conflitos. Porque muitas vezes as mulheres, inclusive, fazem esse modelo, né? Já tive relacionamentos que um casal de filhos, a mãe dizendo que o guri podia fazer tudo, mas nós repetimos podia ter carro, podia ter tudo, e a menina, Deus o livre, levar o namorado para dentro de casa,
que era feio. Agora o guri podia namorar, podia fazer o que queria, o que quisesse. Mas nós repetimos, inclusive nós, mulheres, repetimos o modelo e a mãe que falava isso, transgeracionalmente. exatamente. Mas eu tenho uma tese sobre isso, que é uma tese, mas nós estamos estudando, né? Por que a gente repete o modelo mesmo sabendo que não é o certo? Assim. É porque a sociedade impõe ao homem uma construção diferente. Como nós não queremos que os filhos sofram, a gente repete o modelo, porque quer que ele não sofra na sociedade. Na sua vez, quebrar o... Por que uma mãe se assusta quando o filho diz que é homossexual? Não é porque ela não ama o filho ou porque ela não aceita a homossexualidade. Que é diferente. Porque ela sabe que o filho vai sofrer. É isso. Sim. E quando a gente tem um homem que internamente está sofrendo, porque junto com isso a gente ainda diz pro homem, tu não pode chorar, tu tem que ser forte, né? Então ele aguenta. E ele vai devagarinho desconstruindo essa mulher. Oprimindo ela de alguma forma. Ele começa a dizer, mas isso que tu faz nem é tão bom. Olha só, tu nem é tão boa mãe, porque eu tenho que ajudar a cuidar. Olha só, tu não consegue cuidar das tuas obrigações. E isso vai criando uma disputa. Um lugar onde tinha que ser de amor, nós construímos uma disputa. E olha só, não é uma disputa entre aquele homem e aquela mulher. É uma disputa por conta da nossa incapacidade de ter construído um modelo perfeito social. Mas interessante, secretária, falar isso, porque eu sempre tenho as dúvidas de o combate ao feminicídio, né, a proteção da mulher, cuidar para não ficar se criando uma guerra entre homens e mulheres. Exato. Né? Daqui a pouquinho cair num outro exagero também, né? Nós vamos combater a violência dos homens. E aí vai se criando, sem querer, uma separação de grupos. E isso acontece em qualquer tipo de... Mas sabe que olha só... E que leva até ao feminicídio, muitas vezes. Sim, ela apontou a faca para mim. Ela me ameaçou primeiro. Ela gritou comigo. Aí agora eu sou o criminoso. É que tem uma palavrinha aí bem importante chamada covardia. Por que o homem... Porque se a mulher é agressiva, violenta, ela apontou a faca para mim, ela tentou me matar, por que ela não te matou e tu matou ela? Pois é. Não, mas porque o homem é mais forte. Mas o contrário também. O sujeito chegar numa delegacia e dizer que apanhou da mulher, os caras vão começar a rir, né? Mas... Os caras vai ser motivo de chacota dizer que apanhou de uma mulher numa delegacia. Mas isso pode acontecer nas relações entre homens e mulheres? Pode, claro que pode. Mas é que o homem é mais forte, ele tem mais envergadura. Isso é fato. O músculo dele é mais forte. Isso, porque isso não tem como mudar. A mulher pode bater, de um modo mas geral, ela não vai machucar, de um modo geral, o homem vai machucar. O sujeito é mais alto, é mais forte. De um modo geral, tem a jogadora lá que tem 2 metros. Mas no geral, o homem é mais forte. É por isso que o homem, quando ele vai para cima, irado, ele mata. Isso é fato. É isso. E nós precisamos abrir isso para a sociedade. Isso não é uma disputa entre homens e mulheres. Isso. Nós estamos falando dos nossos filhos do futuro. Eu gostei dessa parte de abrir, de começar a atacar lá no início. É isso aí. A ver o início. É isso aí. Muito bacana. É educacional isso. Muito bacana. O pessoal está falando que já terminou. Só fiz uma pergunta para o secretário e já terminou o primeiro bloco. Vamos continuar então, secretário, falando mais sobre isso, que eu quero saber realmente como é que a gente pode fazer na educação dos pequenos, né? Na sala de aula, falar sobre isso, falar sobre sexualidade, né? Tem tanto tabu aí, eu acho que isso também é um problema. Esse assunto não é para criança, esse assunto não é para adolescente, esse assunto, eu acho que é assunto sim, eu acho que a gente tem que falar. Existem maneiras de falar, maneiras de se abordar, e eu vou continuar conversando com a secretária depois do intervalo, tá bom? A gente já volta ao instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo o seu carinho aqui, a sua audiência aqui na Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano.
A Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E famoso, né? Porque é no município que tudo acontece. Lembramos aí que na política e no negócio, quem faz está em evidência, e eu te convido para nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também, né, lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores aqui dos programas. Estou conversando hoje com a secretária de Políticas para a Mulher aqui do Rio Grande do Sul, a Fábia Richter, né, sobre a questão principalmente do feminicídio. No primeiro bloco a gente falou muito sobre isso, vamos seguir conversando. Mas antes, deixa eu mostrar aqui, a secretária tinha falado das revistas que a secretária apareceu na capa. Olha aqui, deixa eu mostrar. Eu era jovenzinha. A jovenzinha, secretária, continua a jovenzinha, secretária. Olha aqui, prefeita de Cristal. Aliás, a secretária foi 2 vezes prefeita de Cristal, né? Nessa revista, e depois, umas edições depois, teve essa aqui também. Aliás, a secretária tinha comentado, né, aqui com as mulheres, né? A Simone Leite também, a Ieda Crucius aqui, comandante Nádia, né? A Silvana Covatti, mulheres que fazem a diferença aqui no Estado, realmente, né? Então, tá aí as 2 capas que a secretária tinha comentado. De um modo geral, secretária, a secretaria vai ter também aí outros sistemas, por exemplo, a gente falava em acolhimento, né? Muitas vezes essa mulher vai fazer uma denúncia, não vai poder voltar para casa, sabe, vai ser perseguida. Então, o acolhimento tem que ser maior ainda também, tem mais esse desafio. Na verdade, quando se organiza a rede, né, primeiro que é uma rede transversal, isso é muito importante. Nós teremos as pessoas falando sobre esse tema em vários lugares, né? Então, na escola, em todas as questões educacionais, nos equipamentos de saúde, nós vamos capacitar e qualificar toda a rede de saúde dos municípios, desenvolvimento social, tem segurança envolvida. Mas sobre assim, as questões de abrigamento, medida protetiva, a ideia é fortalecer as regiões, porque as regiões, naturalmente, elas se agrupam, né? Sim. Então, esse próprio abrigamento organizado e cofinanciado pelo Estado para atender uma determinada região. Nós vamos construir isso com os municípios, né? Como já fui na FAMURS, nós pedimos para a FAMURS, eu primeiro fiz uma reunião com a presidenta, né? Depois nós pedimos para a FAMURS nos ajudar a fazer uma pesquisa, perguntando sobre o que tem de equipamento ali das mulheres, né? O que cada município tem. Porque, olha só, alguns municípios têm secretaria, outros têm procuradoria, outros têm, sei lá, uma coordenadoria. E, na verdade, o que nós vamos precisar? É uma grande integração municipal trabalhando esse tema. Porque, na medida que a gente trabalhar a não violência, o respeito, o equilíbrio, né? A gente conseguir, eu acho muito importante, trazer esses gatilhos emocionais para o consciente. Porque quando a pessoa, é isso, é verdade, que bobagem que eu estou sofrendo por isso. O mundo mudou mesmo. Quem está errado não sou eu, é o outro lá que ainda é preconceituoso, que tem aquele modelo antigo. Vou parar de sofrer sobre isso. Então, na verdade, é um trabalho, um grande trabalho de elaboração de consciência social que é desafiador, né? Sim. Se nós conseguirmos fazer isso, vai ser lindo. Por isso que não vai poder ser feito a uma mão só. Então, a saúde, as questões ligadas à saúde mental do Estado, depois de termos passado pela pandemia, de termos passado pelo sufoco da enchente, de estarmos passando por um período de instabilidade emocional no mundo, com as questões de guerra. Aqui no Rio Grande do Sul, com muita força, polarização, né? Essa coisa, né? Mas é no país todo isso. Há um sentimento econômico complicado, né? Que paira pelo país todo. Então, isso tudo leva as pessoas a ficarem com mais adoecimento emocional. Sim. Né? Isso é óbvio. Mas, para onde que a gente coloca, aonde que a gente joga a nossa raiva do mundo? As nossas dores emocionais?
nunca é nas pessoas de fora. Normalmente é em casa. Dentro de casa. Vamos pensar nisso, né? Pois é. Então, quando nós vamos levantar essa discussão, certamente vai melhorar, inclusive, as questões de violência com a criança e com o idoso. Será que não dá para levar para a escola? Já começar a conversar já nas escolas, já, secretária? No caso dos meninos, meninas, né? Com certeza. Os gurizinhos. Tem muita coisa boa já acontecendo sobre isso, inclusive jogos interescolares. Isso. O que nós vamos fazer é fomentar isso, é aumentar, porque a própria Secretaria da Educação, junto com o RS Seguro, a Secretaria de Saúde, junto com o RS Seguro também, nós temos muitas coisas lindas já acontecendo. O que nós vamos fazer é aumentar, talvez mostrar. Uma das grandes tarefas dessa secretaria é atar todos os nós. Sim, e essa parceria com os prefeitos também, né? Que tem os números ali, tem por regiões, como você estava falando. É que não tem, inclusive eu digo sempre, né? Qualquer político tinha que começar pela prefeitura. E a senhora já foi prefeita, sabe bem das dores. Exatamente. E sabores. Um presidente da República jamais poderia ser outra pessoa que não fosse prefeito. Tinha que começar por isso. É verdade, é verdade. Um secretário de Estado, tem que ser a dor, né, do município. É verdade. Mas, enfim... Bom, quem sabe um futuro... Não, eu só quero dizer que a dor realmente das pessoas está ali, quem enxerga é o prefeito. Sim. E se ele não enxerga, ele é mostrado, né? Sim, quando ele vai no supermercado, quando ele vai na farmácia, quando ele vai no futebol, lá nos eventos do município, ele é o cara achado. Pois é. Ou a cara, né, no caso das prefeitas. prefeitas. Pois então, e a questão outra, o governo do estado lançou agora o SUS Gaúcho, né? A questão do SUS para as mulheres também, um atendimento de saúde também, né? É importante isso, desde a questão da saúde mental, do acolhimento, de conversar, talvez um psicólogo, não vou nem falar no resto também, nas adolescentes, no atendimento à saúde também. Tem um projeto muito bacana que é o Ser Mulher, que está em todas as regiões do estado, e o Ser Mulher, ele trabalha as questões da saúde da mulher, com muito mais foco, né? E é importante que se diga que, por exemplo, câncer de mama, né? Câncer de ovário... Sim, se faz as campanhas aqui. E nós já conseguimos fazer uma relação do câncer de mama com a dor emocional. Muitas das nossas doenças, ela tem uma relação direta, exatamente, com as questões emocionais. Vou fazer uma pergunta, né? Por exemplo, nós temos uma família onde tem uma herança oncogênica. As pessoas acabam desenvolvendo doenças oncológicas. O avô teve, o pai teve, uma predisposição. A mãe teve, a avó teve, tem uma predisposição. Por que alguns desenvolvem e outros não? Tem a ver totalmente com o estilo de vida das pessoas, mas principalmente pela sua inteligência emocional em lidar com as coisas, né? Isso nós precisamos aparelhar melhor as pessoas, conversar mais com as pessoas sobre isso. As pessoas precisam resolver também os seus problemas, perdoar mais, né? Pedir mais perdão, porque essa dor, ela pode sim ser a liberação desse gene oncológico. Olha só. Eu não estou falando de crendice aqui, não, eu estou falando de ciência. Ciência, sim. A questão da secretaria está completando cerca de um mês, né, secretária? Isso, um mês. Será que vai dar tempo de implementar tudo isso? Ainda tem mais um ano de governo? Nós estamos trabalhando a toque de caixa. Nós vamos apresentar para a sociedade uma grande campanha para o Natal e para o Ano Novo. Lembrando, de novo, né, o Natal e o Ano Novo vai ser uma condição muito diferenciada, né? É o melhor modelo de Natal e Ano Novo que nós vamos ter. Ele começa na quarta e vai terminar no domingo. Sim. Então, na outra semana, começa tudo de novo. Tudo de novo. Vai ser... E quando as famílias se reúnem, a gente já sabe, isso é histórico, né? Dá problema. Inclusive, se nós conversarmos, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma comandante de uma região da Brigada Militar, ela diz assim, no domingo depois do futebol, eu faço uma grande escala da Brigada Militar, aqui do meu efetivo, mas eu mantenho eles por mais 4 horas, porque nós temos problemas após violência doméstica.
O sujeito chega lá, se o time perdeu, então o sujeito bebeu, chega em casa e se encontra na mulher. Mas nós precisamos falar disso com o homem, né? Nós precisamos trazer o descontar, homem né? para essa realidade. E onde que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer isso lá no trabalho dele. É por isso que há uma grande mobilização social. Acho que a coisa que mais fizemos esse mês na secretaria, além de fazer a estruturação dela, porque não tinha nem onde as pessoas trabalharem, né? Sim. Estamos começando do zero, é fazer relacionamento. É fazer isso que estamos fazendo agora, conversando com as entidades, os órgãos que representam, que têm capilaridade. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, nós pretendemos trabalhar, inclusive com questões legais, que a CIPA tenha por obrigatoriedade trabalhar as questões de violência doméstica. Nós temos dito que são as mulheres para o mundo, ou masculinidades no feminino moderno, porque nós precisamos conversar com o homem, ele precisa entender que a culpa não é dele, que essa dor não é dele, que ele não precisa lutar por isso, porque é uma dor que ele está trazendo, né? Sim, que já vem. É transgeracional. E a gente tem a situação também da cultura, por exemplo, as mulheres trabalhando também. Tem essa questão, as mulheres agora saindo de casa, a questão das creches, é importante, sempre converso com os prefeitos, né? Para que se tenha lá as creches, principalmente, né? Para as mães que são mães sozinhas, né? As vagas de creche estão na nossa pauta, né? Está na pauta também. Porque a mulher precisa saber que seu filho está bem. Imagina, não é só precisa deixar ter também. suporte. É isso aí. E ela não trabalha só um turno, né? Pois é. O turno integral e, às vezes, é uma coisa importante. E tem homem que se incomoda com isso, né? Acaba se incomodando. Às vezes, a ascensão das mulheres também tem mais esse conflito ainda, né? Não deveria ter, né? É porque isso vai externa, contra aquilo que a gente está falando, né? É isso aí. E essa questão do conflito dele, olhar para a mulher, ela ganha mais do que eu, ela é um sucesso, né? Como que eu lido com isso? É porque ele se sente cobrado pela sociedade. Sim, ele se sente cobrado pela família. Sem contar o medo da mulher se arrumar, ir para o trabalho. Sabes que nós temos trabalhado bastante com evidência científica, né? Não dá para Sim, trabalhar achando, nisso achando. Então, nós identificamos um estudo da Universidade de Juí, e é muito importante, né? Eles entrevistaram, nós temos cerca de 5.000 homens presos pelo feminicídio ou por tentativa de feminicídio hoje. Tudo isso? É bastante, foram realizadas 50 entrevistas, localizado ali na região de Juí. Mas nós entendemos que esse modelo meio se repete, né? Então, por exemplo, na pergunta, como era a tua família? Porque a gente pensa, um homem que mata deve ter tido uma mãe violenta, um pai violento, né? Não, na minha família não tinha violência, porque tinha respeito. O que é o respeito que ele diz? A minha mãe respeitava meu pai. A minha mãe não questionava meu pai. A minha mãe não criava problema para meu pai. Obedecia meu pai. Isso é muito sério. Pois é, gente. Porque eles não estão dizendo isso há 20 anos atrás, há 50 anos atrás. Eles estão dizendo isso agora. E a outra coisa, adivinha? É o celular. Porque o celular dá essa ausência de controle. Eu não sei com quem ela está e onde ela está. Então, eles odeiam o celular. E isso é muito importante também. Interessante isso, né? Pesquisa. Que eles não se reconhecem como criminosos. Vejam bem. Olha que loucura. Os outros são criminosos, eu não. Eu estou aqui, eu sou injustiçado. Eu fiz eu reparei uma questão de justiça. Eu estava sendo... Muitas vezes falam, eu estava sendo zombado, estava sendo... É difícil a gente ter os pormenores, porque cada um tem as suas razões. Tem a sua história, sim. Mas esse modelo mais ou menos se repete, né? Ele tem uma relação direta com os ciúmes, ele tem uma relação direta com a sensação de posse, mas ele tem uma relação infinitamente direta com a sua dor emocional, com este homem despreparado. Que não sabe lidar. Porque ele não pode chorar, ele não sabe ele não lidar, pode pedir socorro. Não pode pedir socorro, é feio. E se nós relacionarmos as questões de adoecimento deste homem, vamos pensar, as mulheres não vivem mais do que os homens? Sim. Nós não precisamos pegar estudo científico, a gente consegue enxergar isso. Né? Sim. Exceções, a mulher morre antes do marido, senão o marido morre antes. E morre do quê? Das comorbidades que levam
pressão alta, que vai levar ao infarto, que vai levar ao AVC, doenças oncológicas, é isso aí. E isso tem uma relação direta, sim, e aí agora trazendo para as questões científicas, com essa dor, que é esse peso que o homem carrega. É pesado carregar então, isso salvar tudo. as mulheres salvando os homens também, gostei disso. Exato, exato, porque não é sobre alguém contra alguém. É sobre viver bem e melhor. Verdade, todo mundo preciso junto. ter homens e mulheres. E é por isso que, às vezes, o movimento feminista não consegue se explicar. Sim. Porque não é sobre querer ser mais que os homens, é só ter igualdade. A gente quer também ter o nosso espaço, a gente também quer ser ouvido, né? Às vezes, o homem, naturalmente, ele tenta impor pela força, pelo tom de voz. Né? Mercado de trabalho também, né? Mercado de trabalho. A senhora foi prefeita... mercado de trabalho não é fácil. Pois a senhora foi prefeita, né? E outra coisa, as mulheres ainda, quando começam a trabalhar, ainda tem que conciliar ainda, né? Deus o livre o homem chegar em casa e a casa não está... Eu me lembro que tinha gente que dizia assim, mas separou depois de 20 anos e a mulher só ficava em casa, tem direito ao patrimônio, metade do patrimônio, mas ela não trabalhava, ela só ficava em casa cuidando dos filhos, não fazia nada. Ela ficou com a minha casa, com os meus móveis. Exatamente. Porque ela nunca trabalhou, ela nunca fez nada. Como é que injusto que é essa? Mas o trabalho da casa é o trabalho mais pesado vai ficar e em de casa. menor reconhecimento que existe. Nenhum. Exatamente. Vai ficar com 2 crianças em casa todo dia, pequena. E ainda tem um outro fator, que nós temos um interior muito importante para esse estado. Sim. E a mulher no interior, ela tem uma jornada extra. Ainda, né? Ela trabalha na lavoura, ela chega em casa, muitas vezes o homem consegue cestear, ela não consegue descansar, ela não tem a padaria na esquina para ela passar do trabalho e levar o pão, ela tem que fazer o pão, né? Ela não tem o almoço, hoje nós vamos almoçar, vamos pegar uma marmita. Rua. Não, ela tem que fazer a comida. Lavar tudo depois. E culturalmente, cuidar do pátio, o terreiro, em torno da casa, é uma tarefa da mulher. E as crianças ainda? As crianças, o tema. Ser mulher não é fácil, mas hoje, ser homem também não é. Eu achei interessante esse conceito. E nós estamos trabalhando para que a sociedade seja melhor. Comece a se tratar, né? A famosa saúde emocional. Mas a secretaria quer de verdade que as mulheres sofram menos. Sim. Esse é o objetivo da secretaria. Sim. O que nós vamos fazer é encontrar o caminho para que ninguém sofra, então. Ou menos, né? E não atacar só depois que aconteceu ali também, ver por que acontece. Achei interessante isso. E começar as pessoas a falarem mais, né? Sabe que o Ministério da Saúde, ele enxerga o cuidado da mulher a partir da violência. Ele enxerga quando ela liga para o 190, quando ela entra em equipamento de saúde, porque já sofreu violência, ou porque ela procurou a polícia. Antes não precisa saber. Na delegacia. Pois nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos trabalhar antes. Nós vamos realmente trazer um conceito diferente a nível nacional. Nós vamos trabalhar e vamos investir também nos equipamentos para atender essa mulher depois que ela sofreu violência. Mas nós vamos cuidar dessa mulher para que isso não aconteça. Porque depois do conflito instalado... Pois e realmente o que só vai se atender, só vai se fazer reunião, só vai se não sei o quê, depois que a mulher está morta. Isso é muito ruim, né? Porque a tentativa também é ruim. Né? A mulher, a partir do momento que ela se vê com um risco de morte, por exemplo, nós estamos vendo, ontem nós tivemos um homem que não conseguiu se controlar, a mulher fugiu, eles separaram, ele queria conversar com ela, ele foi lá, ele pegou ela no trabalho, conseguiu convencer ela a entrar no carro dele, levou ela para casa dele ou até para casa dela, aí ele começou a apertar ela conseguiu fugir, quando ela estava fugindo ele jogou o carro por cima dela. Ela teve uma fratura na perna. É uma tentativa, né? Quase. Mas, na verdade, é um descontrole dele. Olha, secretária, eu gostei muito. Vamos continuar falando. A secretaria está recém, né, no início, foi reimplementada aí. Secretária, muito obrigado, secretária Fábia Richter, por nos atender. Prefeita 2 vezes de Cristal, né? Isso. E a gente vai seguir acompanhando. Gostei muito desse conceito de tratar o problema do feminicídio, a segurança das mulheres de um modo geral, convidando os homens, né, também para refletir ali sobre a sua saúde mental, né, sobre as suas dores também, e não descarregar nas mulheres.
Por favor, trate isso, né, da melhor maneira possível. É isso aí. Lembre que o homem, por ser mais forte, ele realmente se torna um covarde. Tem responsabilidades. Esse é o conceito de verdade da covardia, né? Obrigada. Obrigado, secretária. Obrigado a você também, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai seguir aqui no nosso programa Em Evidência na TV, conversando com o prefeito de Arvorezinha, Clóvis Roman. Depois do intervalo, a gente já volta um instante só. Mês, uma entrevista chamou muito a minha atenção. O cientista político e CEO da Quest, Felipe Nunes, participou do programa Roda Viva e apresentou uma leitura precisa sobre o momento político do Brasil. A conversa me levou ao livro escrito por ele em parceria com Thomas Trauman, A Biografia do Abismo, e eu já indico para vocês lerem, tá? Eu li a obra em 2 dias e ela prende pela densidade de dados e pela clareza da análise. Desde então, eu sigo refletindo sobre essas conclusões, especialmente sobre uma delas. A calcificação política chegou ao Brasil. E para quem atua com política, comunicação ou estratégia eleitoral, compreender esse fenômeno é essencial para interpretar o comportamento do eleitor e planejar as ações eficazes. Para nós, para a eleição, uma maravilha. Então vamos lá, o termo de calcificação política, ele vai descrever o processo em que o eleitorado se torna cada vez mais rígido em suas posições ideológicas. Então não a trata apenas de uma radicalização passageira, mas de uma mudança estrutural na forma como que os brasileiros estão percebendo a política. Desde 2018, as pessoas passaram a se identificar mais claramente dentro do espectro direita e esquerda, algo então incomum aqui no nosso país. Essa divisão criou 2 blocos sólidos e relativamente equilibrados, com números semelhantes de eleitores de cada lado. A política brasileira, antes marcada pela volatilidade e pelo voto pragmático, passou a refletir um modelo semelhante ao dos Estados Unidos, com identidades partidárias e as ideologias mais definidas. Entre esses 2 blocos consolidados, há um grupo pequeno, mas decisivo. Os eleitores de centro, ou swing voters, são pessoas que transitam entre os campos ideológicos conforme o contexto, a conjuntura econômica ou o perfil dos candidatos. Na biografia do Abismo, esse grupo representa uma fatia social liberal do eleitorado, próximos aos antigos eleitores ali do PSDB. Foram eles que definiram a eleição de 2018 em favor do Jair Bolsonaro. E 4 anos depois, eles migram para a eleição do Lula. Em um cenário de calcificação onde os polos dificilmente mudam de opinião, são esses eleitores que decidem quem vai governar realmente o país. Compreender esse cenário é indispensável para quem vive o dia a dia da política. Campanhas vitoriosas precisam entender as margens que estão oscilando. Candidatos, assessores e estrategistas devem mergulhar no perfil desse eleitor moderado, seus medos, valores, desejos, e aí sim construir mensagens capazes de dialogar sem afastar. Em um país polarizado, o desafio não é apenas convencer, mas reconstruir essas pontes. O discurso de ódio e o ataque sistemático já não mobilizam mais como estava acontecendo antes. O que move o eleitor indeciso hoje é a credibilidade, a coerência e a capacidade de apresentar soluções concretas. A biografia do Abismo, mais do que uma análise sobre as eleições recentes, ela é um espelho do Brasil contemporâneo, um país que passou a se enxergar politicamente e que talvez esteja preso nessa nova forma de se ver. Para quem deseja fazer política com consciência, estratégia e o resultado vir lá na urna, o livro é uma leitura obrigatória. Ele nos lembra que, embora o abismo exista, compreendê-lo é o primeiro passo para começar a construir pontes sobre ele. Meu convidado de hoje é um dos prefeitos mais atuantes do Alto do Taquari. Recebemos aí hoje o prefeito de Arvorezinha, Clóvis Roman. Prefeito, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Masper TV, pelo convite. Programa Em Evidência. Obrigado, prefeito. É um prazer estar aqui, relatando a gestão de Arvorezinha, um pouco do que foi feito e os projetos que temos em mente. Muito bem. Aliás, eu lembro que Arvorezinha é a cidade do nosso querido Lúcio Vaz,
diretor da revista Em Evidência. Um grande abraço para o nosso querido Lúcio. Prefeito Clóvis, vamos começar fazendo uma propaganda de Arvorezinha. Quanto tempo, o programa está sendo assistido aí por todo o país, quantos quilômetros fica a Arvorezinha aqui da capital, né? O número de habitantes e a base econômica do município, prefeito? A Arvorezinha está localizada a 200 quilômetros de Porto Alegre, numa altitude de 770 metros. Opa! E o clima é frio, serra. Nós temos uma região essencialmente agrícola, onde a erva mate é o carro-chefe da produção. Os municípios da Arvorezinha, Ilópolis, Antagorda, Putinga e Itapuca é um polo de erva mate que mais produz erva mate no estado do Rio Grande do Sul. Opa! A Arvorezinha é a terra da erva mate e a terra do melhor chimarrão. Aí, ó. E capital da cultura do Vale do Taquari. Nós temos em Arvorezinha várias cascatas, Peral do Janeiro, que lá existe um sapinho, que agora será declarado patrimônio genético pelo estado do Rio Grande do Sul. Olha só. E temos o Peral do Facão, que foi eleita a melhor cascata, a cascata mais bonita do Rio Grande do Sul. Então, a gente está muito voltado para o turismo, porque sabemos que, a partir de 2033, o retorno de impostos, o retorno, A arrecadação será em cima do consumo. Ah, é verdade. E não em cima da produção. Então, a gente tem que incentivar a Arvorezinha a ser voltada para o turismo, incentivar o comércio e outros tipos de produtos para que a gente consiga atrair a população de municípios vizinhos e de todo o estado do Rio Grande do Sul para consumirem Arvorezinha. Com certeza. Também em Arvorezinha nós temos o Natal no Morro, e esse evento acontece em dezembro, com 2 apresentações a céu aberto, com atores do próprio município e artistas que cantam do próprio município também. É um espetáculo teatral a céu aberto, na frente da Igreja da Matriz. Que maravilha, fiquei com vontade de conhecer, prefeito. Com certeza, estás convidado. Que bacana. Quantos habitantes tem a Arvorezinha? Em torno de 10.500 habitantes. Olha só que cidade aconchegante. Fiquei com vontade de conhecer a Arvorezinha, prefeito. Vou visitar lá a Arvorezinha ainda, aproveitar essa festividade do Natal. Prefeito, recentemente o senhor, depois a gente vai falar sobre isso, foi ao Palácio Piratini, né? Falando em recursos, mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas especificamente queria falar sobre a questão da construção da nova PAI de Arvorezinha, né? Quando é que esse projeto vai sair do papel, prefeito? Nós temos o projeto no papel e estamos na busca de recursos para que isso aconteça. Estamos trabalhando em conjunto com com o presidente da PAI, com os voluntários que trabalham para a PAI, para que a gente consiga esse recurso, para que essa obra saia do papel. Nós temos vários apaianos, que a gente diz, crianças especiais, que participam da PAI, e ampliando, a gente conseguirá também atender aos municípios vizinhos, que nos municípios vizinhos, eles não têm a oportunidade das crianças especiais da Arvorezinha de participarem de uma PAI. Então, a gente está na busca de recursos para que isso aconteça. Muito bem, prefeito. A gente não pode deixar de falar também do andamento da obra da Ponte do Guaporé, prefeito. A Ponte do Guaporé está em construção, com entrega prevista para
maio de 2026. Quando a gente assumiu o governo, a Defesa Civil de Brasília, Defesa Civil Federal, nos havia assinado com um valor de 6 milhões, mas precisávamos de 8 milhões e 100. Então, nós fomos até Brasília várias vezes, diretamente com o Volney, e ele nos atendeu e liberou esses 2 milhões e 100, e chegamos no montante de 8 milhões e 111 para podermos construir a ponte. Caso contrário, teríamos que fazer um consórcio entre Arvorezinha e Guaporé e dividir esse valor. Então, a obra está em construção e essa ponte vai servir para unir os municípios de Arvorezinha e Guaporé, que é um acesso muito importante para a população dos dois municípios. Essa ponte já existe ou essa ponte é nova? Essa ponte já existia, só que a enchente de 2024, ano passado. 2024, levou a ponte. Mas agora o projeto da ponte é de 120 metros por 22 de altura e 6 de largura. Então, é uma obra fantástica, bem estruturada, que com certeza vai durar, não vai ser uma enchente que não vai levar embora mais a nossa ponte. Vai levar embora, isso é importante, né? Vamos falar de coisa boa, prefeito, também, porque nesse ano, durante a programação da tradicional Festa do Colono e Motorista, foram inauguradas também 2 importantes obras, né? Que obras são essas aí e que benefícios elas trazem para a comunidade local? A gente anunciou e agora anunciamos e liberamos mais 100 mil. Então, 100 mil de uma emenda do deputado Adolfo Brito já está lá em pavimentação, na frente do ginásio de esportes da comunidade de Pinhal Queimado, e anunciamos, há alguns dias atrás, mais 100 mil para completarmos a pavimentação até a 332. E também ampliação do ginásio de esportes daquela comunidade. Nós estamos incentivando a comunidade rural, investindo nas áreas de lazer das comunidades para que possam receber as comunidades vizinhas, todas as comunidades do município, nas suas festas, dos padroeiros. E assim a gente está contemplando outras comunidades. Nós temos emendas de deputados que agora a gente vai contemplar mais 5 comunidades na ampliação dos seus ginásios de esportes, dos seus salões comunitários. Importante. Como é que é a questão da área rural e área urbana? É uma área, em relação à área urbana, grande de Arvorezinha? É grande, a área rural de Arvorezinha é muito grande. Temos mais de 20 comunidades. Opa! E todas as comunidades realizam as suas festas. Sim, sim. A festa Linha Quinta Romã, onde eu nasci, por exemplo, o padroeiro é São Paulo. Aí em janeiro tem a festa de São Paulo, alusiva a São Paulo. Olha só. Como acontece nas outras comunidades também. E depois da pandemia, a gente tem visto uma grande frequência por parte de todas as comunidades nessas festas, nos bailes que realizam também. Sim, durante a pandemia ficou todo mundo isolado. E depois da pandemia, o povo viu que fazia falta. Que o negócio é se divertir mesmo. Ah, que bacana, que bacana isso. Prefeito, também na sua gestão, né, o prefeito pretende construir, importante isso, uma nova UBS, uma unidade básica de saúde no bairro Escorsato. Qual é a previsão de entrega dessa obra na área da saúde, prefeito? Já está em construção, é a 5ª UBS que a Arvorezinha terá, e a previsão de entrega é para maio de 2026. Recurso do governo federal também. Recurso do governo federal também. Governo federal, sem nada de contrapartida do município.
essas questões de se pedir, né? Que os prefeitos sempre vão a Brasília lá fazer esses pedidos também, é importante também, né, prefeito? Nem sempre se leva, né? A gente tem que pedir, cadastrar, que uma hora vem. Uma hora vem, né? Porque se a gente não pedir... Não lembram. Ninguém vem te oferecer. Ninguém lembra, Ninguém vem né? te oferecer. Pois é, prefeito. Falando em saúde ainda, né? O que a gente pode falar sobre os novos equipamentos que o município adquiriu para essa área, para a área da saúde, prefeito? A gente conseguiu, através do PAC, 206 mil em equipamentos, que a gente está esperando a liberação. E no total de todas as emendas, na área da saúde, nós estamos chegando a 2.618.000 neste ano. Opa! Então, as nossas idas a Brasília, o trabalho de todos os vereadores, de todas as lideranças partidárias, independente de partido político, nos tem ajudado muito, nos tem dado muitos recursos. Então, como a gente diz, depois de uma eleição, não existe mais partido político. É para todo mundo, né? São todos trabalhando por Arvorezinha. E a população tem visto isso e agradecido muito a todos os políticos e a todas as lideranças partidárias. Temos vários deputados federais nos auxiliando, governo estadual, governo federal. Arvorezinha nunca recebeu tanto recurso do governo estadual e do governo federal. Opa! Isso eu sempre digo e a gente é muito agradecido por isso. Entramos agora com o prefeito, sem experiência, e a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade, essa missão de representar e gerir o município de Arvorezinha e agradecer a Deus pelas ajudas que a gente tem recebido, que são tantas. Pois é. Inclusive, eu converso com os colegas prefeitos, existem os percentuais obrigatórios para os gastos das prefeituras em várias áreas, né? E os prefeitos normalmente gastam acima do que o obrigatório. Eu acho que a saúde, se não me engano, é 15%. Na saúde, 23%, se não me engano. E aí os prefeitos normalmente gastam ou isso ou mais do que isso, né? A gente tem que levar bem controlado para não se passar no orçamento, né? Nesse orçamento. Aí, muitas vezes, a gente não consegue atender a toda a população. Sim. Como gostaria. Só que essas emendas que a gente recebe, tipo para a saúde, nos têm ajudado a complementar o orçamento anual do nosso município. Maravilha. Prefeito, a gente está chegando no final desse primeiro bloco, vou pedir licença para o prefeito, mas fazer um rápido intervalo, mas em seguidinha a gente volta conversando então com o prefeito de Arvorezinha. Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua parceria, o seu carinho. Deixa eu, antes de começar o bloco, mostrar aqui o meu convidado, aqui o Alto do Taquari, que escreve seu destino através da cooperação. Olha aqui, ó, prefeito Clóvis Roman, aqui na revista Física, Em Evidência. Olha aqui, ó, aí nessa matéria especial, para lá de especial, aqui, então, dando a sua opinião, né? Falando aí sobre o Alto Taquari. Que bacana. Falando do Alto Taquari, prefeito Clóvis Roman, prefeito de Arvorezinha, lembrando, né, que Arvorezinha é a terra do nosso querido Lúcio Vaz. Aí, em falar nisso, deixa eu falar aqui os patrocinadores e os apoiadores também, lembrar aqui do programa Em Evidência na TV. CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão
para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista em Evidência, na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. A gente convida também para acompanhar o nosso trabalho lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também lá o nosso perfil no Instagram, com lá os bastidores aqui das gravações dos programas. Vamos seguir conversando então com o prefeito Clóvis Roman, prefeito de Arvorezinha, falando agora sobre a administração municipal e o setor agrícola, prefeito. Como é que o setor agrícola pode fortalecer o desenvolvimento de Arvorezinha? A gente tem incentivado a agricultura através das melhorias nas estradas rurais para podermos escoar a produção. Temos incentivado com calcário e horas máquinas. E a partir de janeiro, iniciaremos o programa Porteira Aberta. Então, cada propriedade terá certo número de horas máquinas para melhorias nas estradas dentro da propriedade. Claro que a gente vai incentivar quem realmente tira a nota, né? Quem contribui. Sim. Então, a gente vai avaliar tudo isso e, a partir disso, a gente vai fazer a seleção e dar tantas horas conforme o número em reais que esse agricultor produz. A gente tem também, falando nisso, né, prefeito, a Arvorezinha está participando da Operação Terra Forte do governo do estado, né? Dentro desse programa, que ações foram desenvolvidas para a gente desenvolver aí a área rural de Arvorezinha, prefeito? A gente fez uma reunião na Secretaria de Agricultura na semana passada, exatamente na quinta-feira, e convidamos os conselheiros, que são agricultores, para comparecerem. De um número de mais de 30 conselheiros, faltaram só 3. E foi explicado, junto com a Emater, sobre como funcionaria esse programa. Então, a Arvorezinha foi contemplada com o maior número de famílias. No Vale do Taquari, 55 famílias. E até ontem nós tínhamos 9 inscritos. Então, esse programa, ele vai servir para modernizar a propriedade, porque o agricultor ele terá que seguir uma certa sequência de fatos e ações, e será tudo documentado. Cada agricultor receberá um montante em dinheiro, mas será tudo em planilha. Sim. Tudo certinho para prestação de contas. Mas servirá muito para que a sua propriedade sirva como modelo e organização na própria comunidade. Sim. Então, a gente convoca o restante dos agricultores da Arvorezinha para que participem, para que a gente preencha todas as 55 vagas. Olha só, porque realmente, né, é um grande desafio, não só de Arvorezinha, mas de todos os municípios do estado, manter, né, o pessoal no campo, na área rural também, dando infraestrutura também, acesso, internet, principalmente a nova geração, né, prefeito? Incentivar através desses vários incentivos que a gente fornece, o governo do estado agora com Terra Forte, incentivar as agroindústrias para que o produtor consiga vender o seu produto. E a gente incentivando o turismo e tendo vários agricultores com várias agroindústrias, eles vão poder vender o seu produto diretamente na propriedade. Então, é uma maneira de incentivo para que fiquem no campo, né? Sim, sim, sim. Incentivar o jovem rural também. Principalmente, né? O pessoal da nova geração fala muito da questão da internet no campo, né? Não tem por que não, né, prefeito? Dá para fazer essa infraestrutura também, de se ter tecnologia também no hoje interior. Nós temos internet em praticamente todo município. Todo município da Arvorezinha, graças a empresas que lá existem, né?
Que bom. Falando nisso, prefeito, a gente tem também a questão dos incentivos do município, né, para fortalecer novas empresas também, que é um desafio dos prefeitos, agilizar também a documentação, né, para que os municípios se tornem mais atrativos para as empresas, falando nisso, né, que querem investir. Como é que está essa situação de agilizar, de tirar a burocracia para quem quiser investir em Arvorezinha, prefeito? Olha, nós temos recebido o interesse de várias empresas irem para Arvorezinha. Hoje nós temos uma grande falta de mão de obra. Opa! Como em muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul. É verdade, é verdade. E o que a gente tem feito hoje é incentivar as empresas locais e também preparar o terreno para receber novas empresas. De que maneira? Qualificando a mão de obra, na busca de uma nova creche, para que os filhos dos trabalhadores consigam ter local para ficar enquanto seus pais trabalham. É verdade. Hoje as mulheres trabalham muito, né? Isso aí. E buscando moradias para essa população. Então, porque em Arvorezinha nós temos falta de casas. Mas o governo federal nos assinou agora, com 20 casas neste ano, mais 20 do ano que vem, e nós, até 2027, queremos entregar 100 terrenos para a população. A população ganha o terreno e aí vai na Caixa e financia através do Minha Casa Minha Vida. Então acontece o quê? Ao invés de pagar o aluguel, a família vai pagar a parcela. Então a gente está preparando para que a população de Arvorezinha aumente e aí a gente consiga trazer empresas para Arvorezinha. Com certeza. Mas antes temos que montar toda a estrutura. Com certeza. Educação, saúde e moradia. Com certeza. Ainda mais um desafio na questão da educação nas escolas, levar também a criançada para as escolas, principalmente em municípios que têm área rural também, né, prefeito, como Arvorezinha. Sim. O município de Arvorezinha tem 2 creches e 2 escolas municipais. Agora nós estamos, a partir do ano que vem, implantando o modelo cívico-militar na escola Orestes de Brito Schaeffer. Só que antes nós temos uma parte antiga da escola que incendiou há 2 anos. Opa! Então a gente quer deixar essa parte recuperada até março de 2026 e aí nós teremos mais 8 salas de aula. Assim a gente vai aumentar o número de alunos na rede municipal. Arvorezinha, entramos no governo, o município de Arvorezinha estava classificado em penúltimo lugar a nível do estado do Rio Grande do Sul na área de educação. Opa. Então a gente está fazendo um trabalho muito forte através de uma boa gestão, treinamento, um bom treinamento, dando todo o suporte para diretores, atendentes, professores, para tirarmos a Arvorezinha dessa posição. Avançar nessa posição, né? E o apoio dos pais, principalmente. Nós fizemos uma reunião com os pais na semana passada, o auditório da prefeitura lotou. Olha o interesse, então, hein? Então, a comunidade está muito interessada em melhorar a educação, porque educação é o futuro dos nossos filhos. Com certeza. E a qualidade de vida da população, né? E a segurança também é importante, também agora estava lembrando também, né? Botar junto aí desse pacote, né, prefeito, também. Sim, nós estamos em Arvorezinha com instalando câmeras de vídeo monitoramento. Boa. Agora, através de uma comissão, a Associação Comercial e Industrial de Arvorezinha, e a gente está melhorando a segurança. Nas escolas, nós temos câmeras de vigilância e o transporte dos alunos
é monitorado desde a casa da criança até a escola. Olha só, GPS. GPS, nós temos rastreamento em toda a frota do município, inclusive no transporte escolar. E o aluno, quando chega na escola, ele entra na escola, no intervalo ele é monitorado pelos funcionários, através de um rodízio, para que a criança não saia da escola. Boa. E temos vigias nos portões, e nesse período que a criança fica na escola, esse portão é fechado. Fica segura. E a criança só sai da escola para fazer alguma outra atividade, ir ao médico, Monitorado. dentista, com autorização dos pais. Teve situação onde as escolas foram prejudicadas, a gente falou das enchentes do ano passado, ali da estrutura, questão de acesso, já falamos sobre a ponte em Arvorezinha, ou pessoas que ficaram desabrigadas em relação à enchente do ano passado, prefeito? Escolas não sofreram danos. E famílias, 7 famílias foram seriamente prejudicadas pela enchente. Tanto que elas irão ganhar uma casa, cada família, né, através da Defesa Civil. São 7 famílias que estão em fase de licitação. Sim, sim, né? Imagina tiveram as casas destruídas aí em questão Sim. das enchentes. Totalmente destruído. Olha só. Então, as 7 famílias terão sua casa. Muito bem. Prefeito, a gente não pode deixar de falar também sobre a proximidade com o governador. O prefeito disse que tem recebido uma ajuda significativa do governo do Estado. Falar da sua proximidade com o governador Eduardo Leite, né? Até onde, né, a campanha eleitoral que já começou pode influenciar aí na relação com o governador Eduardo Leite, prefeito? Olha, Cláudio, a gente tem uma boa relação com todos os partidos. Então, o início de uma campanha política, o início do ano eleitoral, 2026, não vai afetar as relações, porque a gente tem uma boa relação com todos os partidos. O governo do Estado tem nos ajudado muito, mas muito mesmo. Através de máquinas, máquinas, a própria restauração da 332, um investimento de Antagorda, passando por Ilópolis, Arvorezinha, até Soledade, de mais de 100 milhões. Opa! Pavimentação, desassorear. Então, pontes, a gente está cadastrando projetos de pontes, mais pavimenta. Então, a gente nunca, como falei antes, teve tanta ajuda do governo estadual como está tendo agora. Então, uma eleição não vai prejudicar a relação do município de Arvorezinha com o governo Eduardo Leite, não. Pelo contrário, né, prefeito? Não, mas isso vai fortificar. Uhum. E depois da eleição, todo mundo vai vestir a camisa, mesma camiseta, como a gente falou, para o crescimento do Rio Grande do Sul e dos seus municípios. Né? A gente que é da população agradece, viu, prefeito, que os políticos trabalhem, né, em favor da população como um todo. Questão da infraestrutura é importante, né? O prefeito falou sobre os acessos, né? A gente tem lá a produção de erva mate, imagina, né? Um município, a gente também tem um programa do governo do Estado que, quando assumiu, tinham ainda muitos municípios sem acesso, e agora isso aí já está mudando, faltam poucos municípios para ter acesso. Imagina ter uma produção e não ter um acesso ao município, né? Não só na área rural, na área urbana, mas também no próprio município, né, prefeito? É primordial. Arvorezinha produz de erva mate seca, aquela que a gente toma chimarrão. Sim. No pacote, e o que é exportado e o que é levado para outros municípios, em torno de 3 milhões de quilos mês. Por mês, prefeito? Por mês. Para fazer um quilo de erva mate seca, que chegue no consumo final, tanto no pacote como embalada para exportação, a gente precisa de 3 milhões, de 3 quilos de erva mate verde, da folha sim, da folha e do galho.
Então, são 9 milhões de quilos de erva mate mês que é transportado Imagina. do interior, do meio rural, até a indústria. Então, se a gente não tiver uma boa infraestrutura, essa cadeia seria muito prejudicada. E eu sei contar que o chimarrão é um símbolo do estado, então eu não sabia dessa produção, do tamanho dessa produção de arvorezinha. É grande. A gente está fazendo um mapeamento aéreo agora, através da empresa Topman. Queria deixar aqui o meu abraço, um abraço ao meu amigo Felipe, para vermos que área plantada de erva mate tem em arvorezinha. Opa, claro, usar a tecnologia para poder fazer esse mapeamento. Isso. O mapeamento é feito através de drone. Olha aí. Arvorezinha é para ser o segundo município que mais produz erva mate no estado. Opa. Então, através desse levantamento, a gente quer saber que áreas, né? Quer ver, quer provar se está em segundo mesmo ou em primeiro. Ou primeiro. Pois então. Isso aí. Pois então. O prefeito fala com orgulho da produção da erva mate, né, prefeito? A 700 metros de altura. E o clima favorece essa produção de erva mate, por ser mais frio pela altitude também. Gramado, que é a Serra Gaúcha, fica a cerca de 800 e poucos quilômetros de altura. Arvorezinha também. Desculpa, metros de altura. Também está perto ali da altitude de Gramado. É serra mesmo, né? Olha, se não me engano, a Arvorezinha está a 20 metros a menos que a altitude de Gramado. De Gramado. Tanto que a Arvorezinha tem geada, tem neve. Pois é. O ano passado nós tivemos frios, 6 graus negativos. Sério? 6 graus negativos. Estou gostando mais ainda de Arvorezinha. E hoje nós temos, aqui em Porto Alegre, a temperatura está hoje, quantos graus? 18 graus, 18. 20 graus. Arvorezinha é sempre 5 graus a menos que Porto Alegre. Olha aí. Então, se está 18, a Arvorezinha estaria 13. 13 graus. Então, é um clima de serra, tanto que a gente está ampliando o turismo. Pois é. Temos bons hotéis. Eu ia perguntar. Temos projetos para trazer investimentos na rede hotelaria para conseguir atrair o turismo. Também temos bons restaurantes lá. Gastronomia. Gastronomia. Esse ano já abriram 3 empreendimentos novos no ramo gastronômico. Olha aí. E tem projeto até o final do ano da inauguração de mais 2. E belezas naturais não faltam, né? Temos bastante. Nós temos o Caminho dos Moinhos. Em Lopes nós temos o Museu do Pão, o único museu do pão do mundo. Olha aí, gente. E através dos caminhos dos moinhos, temos moinhos restaurados e o projeto de restauro de outros moinhos. Temos o Museu do Tijolo, em Arvorezinha também. No nosso município temos 2 grandes cerâmicas que produzem tijolos e temos o Museu do Tijolo. Então, a gente está tentando organizar roteiros turísticos em todo o Vale do Taquari, juntamente com a Turvales, para levar a população do estado e do restante do Brasil para o Vale do Taquari. Com certeza. Que através do Cristo Protetor do Encantado, a rota do pão e do vinho, que liga Bento Gonçalves até Ilópolis, vizinho da Arvorezinha, ligar esses 2 caminhos. O caminho do pão, através do Museu do Pão, Caminho dos Moinhos, e o Vale dos Vinhedos. Então, são várias opções que a gente está pensando para o futuro, para o turismo do nosso município. Que é a indústria sem chaminé, como se chama, né? O turismo, e o gaúcho sabe fazer, tem belezas naturais, tem hotelaria, tem gastronomia, tem que investir mesmo, prefeito. Isso daí. Sou parceiro. Prefeito, a gente tem cerca de 2 minutos para terminar o programa. Vou lhe pedir aí, então, né, as considerações
finais ali, eu ia me perguntar sobre as secretarias, né, que o senhor também possui lá, né, a assessoria, que é muito importante, que trabalham junto com a prefeitura. Suas considerações finais sobre a nossa querida Arvorezinha, prefeito. Hoje nós temos sete secretarias e pretendemos formar mais 3. Esporte, turismo, planejamento e desenvolvimento. Assistência social, a gente vai trocar o nome para desenvolvimento social. E temos várias assessorias em vários setores: educação, saúde, administração, assessorias jurídicas, tributária, contábil, comunicação, para que os secretários estejam bem amparados também. Porque todos sabem, no governo novo, secretários novos, e muitos secretários são leigos nos assuntos. Sim, precisam dessa assessoria. E até entrarem na linha, tipo, saberem tudo. Administração pública. Administração pública, tudo sobre a sua secretaria, isso daí demora 2, 3 anos. Então, a gente contratou gestores profissionais para amparar e dar suporte aos secretários. Assim, o nosso governo começou a andar a partir de 2 de janeiro de 2022. Não paramos nosso governo, não arranjamos desculpas, falando que o parque de máquinas estava quebrado, que não tinha dinheiro, desculpas de precatórios, que o município estava endividado através de financiamento. Não, a gente baixou a cabeça e, através de uma boa gestão, conseguiu fazer economias para começar a trabalhar a partir do dia 2 de 2025. E o povo tem visto isso. Em pesquisa recente feita, eu vou divulgar aqui, nunca foi divulgado para controle interno, a gente teve um percentual de ruim e péssimo de 2,6%, regular 11% e alguma coisa, e bom e ótimo 86,1%. Que maravilha, prefeito. Então a população está apoiando o nosso trabalho e a população sabe que a gente trabalha 24 horas por dia praticamente. Maravilha. Prefeito Clóvis Romão, muito obrigado, prefeito de Arvorezinha, pela participação aqui no programa. Tá bom, prefeito? Um abraço e até a próxima. Eu agradeço o convite, Cláudio, e quem sabe um dia a gente retorna. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Kieli. Muitas vezes nós temos que abordar assuntos de natureza eminentemente técnicas aqui. É claro que para o fim a que se destina um comentário que trata, por exemplo, da aplicação de um dispositivo da legislação federal, é importante para quem tenha convivência diária dentro de um município, dentro de uma prefeitura ou dentro do poder público em geral. E nesse sentido, nós estamos obtendo já com algum sucesso decisões judiciais, tanto em âmbito de primeiro grau como em segundo grau, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado, acerca de uma previsão e do encaminhamento que o Tribunal de Contas do Estado tem feito, incluindo despesas com contratos terceirizados, contratos que o município realiza para prestação de serviço dentro do seu projeto de políticas públicas, de execução de políticas públicas. E esses contratos com terceiros, com pessoas jurídicas, estão sendo inseridos dentro do contexto do cômputo de gasto com pessoal. Isso, evidentemente, provoca, muitas vezes, uma situação parecida com um tsunami dentro da gestão. Porque o limite de gasto com pessoal, ele é decorrente da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o limite é de 54% da receita corrente líquida do município. E na medida em que o município é um prestador de serviço, praticamente 95% de sua atividade é prestação de serviço,
seja de forma direta ou indireta, quando se inclui gastos com terceirizados, contratos que são feitos com prestadores de serviço dentro do cômputo de gasto com o pessoal, é evidente que o limite de 54% ele é ultrapassado. E quando isso acontece, o município fica impedido de uma série de coisas, praticamente inviabiliza a administração, na medida em que qualquer tipo de emenda, projeto, busca de recursos e todas as situações que envolvem a adimplência do poder público municipal passa a configurar aí um procedimento de impedimento em todas as áreas. O limite é 54%. E quando é inserido esse contexto, esse valor, dentro de gasto com o pessoal, o município fica praticamente inviabilizado. Mas a boa notícia é que o Judiciário tem entendido que os contratos terceirizados não devem ser aplicados e, portanto, essa decisão do Tribunal de Contas vai ser revista continuadamente no Poder Judiciário, porque é impossível que o município possa administrar exclusivamente com servidores concursados e de forma direta. O município tem a atribuição constitucional, tem a prerrogativa constitucional de executar as políticas públicas de acordo com a conveniência, oportunidade e, evidentemente, a legalidade.